Boa tarde. Essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre um apanhado geral quanto aos acidentes ofídicos. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre o acidente crotálico e o acidente lapídico, e na semana que vem a gente vai encaminhar uma aula sobre os acidentes botrópicos. Então, essa aula foi baseada basicamente numa publicação mais recente que teve no final do ano passado, no final de 2025, sobre um protocolo clínico que o Ministério da Saúde lançou após realizar uma extensa pesquisa pública sobre acidentes ofídicos. Então, essa aula foi baseada nessas atualizações. Dos vários gêneros que a gente tem no nosso país, no Brasil, existem apenas 4 gêneros que são de importância clínica, que de fato são serpentes peçonhentas, ou seja, tem veneno, tem a peçonha, que é o aparelho inoculador, e este veneno tem importância médica. Esses 4 gêneros, nós vamos conhecê-los. É o gênero Micrurus, a grande representante é a nossa coral verdadeira. O gênero Botrops, que tem várias serpentes representantes, a mais conhecida é a jararaca, mas tem a urutu, a jararacuçu, essas todas são espécies do gênero Botrops. Também temos o gênero Crotalus, e a representante dele é a cascavel, e o gênero Lachesis, e a representante do gênero Lachesis é a surucucu. E aí, desses gêneros, apenas a Micrurus é de uma família diferente dos demais 3 gêneros. Então, a Micrurus é da família Elapidae, enquanto o Botrops, o Lachesis e o Crotalus são viperídeos. Aí a gente já vai entender que essas 3 têm características físicas e os seus venenos também têm características semelhantes. Afinal de contas, elas são da mesma família. Já essa bonitinha aqui, Micrurus, da família Lapidae, ela tem tanto o físico, características morfológicas, quanto o seu veneno, tem características completamente diferentes das outras. Tudo bem? Então, são os 4 gêneros que a gente deve conhecer. Então, hoje a gente vai falar do Amicrurus e do Crotalus. Semana que vem do Botrops. E Lachesis, a gente não vai falar nesse nosso curso, por quê? Lachesis é uma serpente que a gente só encontra em Mata Atlântica Virgem. É muito raro a gente encontrar, e na região sudeste a gente não encontra. Então, alguns locais da Bahia e muitos locais do norte do país. Por quê? Porque são locais que ainda encontra-se Mata Atlântica Virgem, tá certo? Deste protocolo clínico, né, do Ministério da Saúde de 2025, eles separam as serpentes baseado na característica física lá da cabeça, aquelas que têm fosseta loreal e aquelas que não têm fosseta loreal. Daquelas que têm fosseta loreal, então a gente tem aquelas 3 gêneros que a gente falou: Botrops, Crotalus e os Lachesis. E as que não têm fosseta loreal, que tem importância médica, é a Micrurus, representada pela coral verdadeira. Então, aí já a primeira diferença entre elas. Bom, e aí o veneno, a gente vai entender que o veneno da coral verdadeira, ele tem sua capacidade muito importante de fazer neurotoxicidade. Diferentemente das viperídeis. As viperídeis, se a gente perceber aqui, ó, tanto Botrops, quanto Lachesis, quanto Crotalus, as 3 fazem distúrbio de coagulação. E isso é basicamente a característica semelhante das 3. E aí, depois, o veneno da Botrops, ele também contempla a proteólise. É um veneno capaz de fazer proteólise. Essa característica também é encontrada no gênero Lachesis e não é encontrada no gênero Crotalus. Mas a Crotalus, a cascavel,
O veneno é capaz de fazer miotoxicidade e neurotoxicidade, coisa que a gente não percebe no gênero Botrops. Então, se a gente conhecer cada capacidade de cada veneno, a gente vai saber exatamente o que procurar no paciente, exatamente qual exame de sangue pedir. E se a gente não conhecer a serpente, baseado nessas alterações específicas de cada um, a gente vai saber reconhecer qual serpente foi a responsável pelo envenenamento e saber qual soro que eu devo aplicar. Então é muito importante, esse slide é de suma importância para a gente entender a capacidade do veneno de cada gênero. Bom, recebemos o paciente. Então o paciente chega no nosso pronto atendimento e a queixa dele é: fui picado por uma serpente. Se o paciente trouxe a serpente, isso já vai adiantar 70% do nosso serviço. Mas se ele não trouxe, é interessante a gente perguntar as cores, qual o tamanho, para a gente entender se é uma filhote ou não, para a gente entender, será características específicas, será que essa serpente você visualizou chocalho? Então, claro que é muito importante a história que o paciente nos traz, mas essa informação vai ficar guardada e a gente não vai administrar o soro. Essa, pelo menos, é uma sugestão que o Ciatox de Minas Gerais sempre orienta aos médicos que nos procuram. A sugestão é: não trate o paciente com o soro daquela serpente que ele diz que o picou, porque muitas vezes o paciente pode se confundir. Mas a gente tenta sempre perguntar as características para ver se isso pode nos trazer alguma ajuda para a identificação daquela serpente. O horário do acidente, isso é imprescindível, porque é a partir do horário que a gente vai começar a calcular o tempo que a gente vai pedir exames laboratoriais, quais são os sinais e sintomas que a gente tem que começar a observar com o passar do tempo. Tá? Onde que esse paciente estava? Ele estava num ambiente úmido, lagoa, cachoeira, lagos, que é um lugar que o Botrops adora ficar? Ou ele estava num lugar seco, pedregoso, rochoso, que é um lugar que a cascavel adora ficar? Esse paciente fez garrote, aquele torniquete que antigamente era até uma coisa recomendada. Esse paciente aplicou gasolina, querosene, álcool, chupou, espremeu, mordeu a ferida, porque isso tudo pode mudar a característica ali da lesão. E aí a gente às vezes acha que é a serpente fazendo o veneno de proteólise, cursando com edema local, mas não tem nada a ver. Às vezes esse edema foi por um torniquete que foi aplicado. Então isso é sempre importante entender o que aconteceu. Eu trouxe aqui uma figura de um chocalho. O que são chocalhos? São esses guizos aqui, ó. Cada guizo não é a idade da cobra. O guizo é uma troca de pele. Então, a jovenzinha, aquela filhote, normalmente pequenina, de 35 centímetros, ela nunca trocou uma pele, então ela não tem um chocalho, ela só tem esse guizo final. Mas essa aqui, ó, já trocou de pele 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, esse é o chocalho do gênero Crotalus. Mas cuidado, olha esse rabinho aqui, bem amarelado. Essa aqui é um gênero Botrops, que normalmente os seus filhotes, eles têm essa caudinha aqui para simular uma minhoca e servir como atrativo para sua presa. Então, muitos leigos e às vezes muitos profissionais de saúde entendem isso aqui como chocalho e acabam fazendo o tratamento inadvertido com o soro anticrotálico. Então, atenção a essa informação. Recebi esse paciente. O que não deve ser feito? Torniquetes, cortar ou espremer o local. Muitas pessoas acham que com essa atitude você vai acabar eliminando o veneno, né? Fazendo com que o veneno saia, como se fosse um abscesso. Substâncias sobre a lesão. Muita coisa popular
de que aplicar ali na lesão pode chupar o veneno, drenar o veneno. Isso pode acabar contribuindo para uma lesão na pele e até infecção. Sucção oral não deve ser feita, boca é bastante contaminada. O paciente não bebe água e acaba fazendo uso abusivo de álcool. Isso é comum de encontrar. O paciente foi picado por uma serpente. A gente viu que muitas delas fazem distúrbio de coagulação. A gente deve evitar aplicar medicamentos que cursam com a via intramuscular. E eu não sei se ele tem alergia, vou aplicar um pouquinho aqui desse soro na pele para ver se ele tem alergia. Isso vai fazer alguma reação cutânea. Isso também não é previsto, tá? Isso não deve ser feito. Então, aqui, é um médico que fez vários furinhos no paciente com o intuito de drenar esse veneno. Além disso, aqui, a gente vê um látex. Ele fez um garrote nesse paciente. Aqui está a marca do garrote para evitar que esse veneno progredisse. E isso é uma contraindicação, principalmente se a gente fala de um acidente botrópico, que a gente sabe que ele faz proteólise no local, né? Então, a gente não quer que essa proteólise fique aqui com risco de piorar a lesão local. Então, aqui uma foto de um paciente que chegou com garrote, né? Então, a gente vai intensificar a isquemia e o edema daquele local e piorar o prognóstico do paciente. Outra foto que mostra pequenas incisões feitas, né? Com o intuito de eliminar o veneno, mas isso não acontece. Isso só pode aumentar a chance de infecção secundária. Lembrando que a maioria das serpentes do nosso país fazem distúrbio de coagulação, e aí então essas feridas podem sangrar, enfim, isso pode piorar a clínica do paciente. Bom, o paciente chega para mim e eu não sei que gênero que foi cometido, se é uma serpente peçonhenta, e se for ou não peçonhenta, e se for peçonhenta, qual o gênero. Então eu sempre falo, primeira coisa, vamos estabelecer qual que foi o tempo dessa picada. E vamos traçar uma linha cronológica a partir disso, tá? Nessa linha, a partir do tempo zero, o que eu tenho que ficar muito atento é para a avaliação clínica do paciente. Isso aí não tem tempo definido, é o tempo inteiro reavaliando esse paciente e procurando qual a clínica. O que eu tenho que procurar nesse paciente? Não tem serpente que faz proteólise? Então eu tenho que procurar edema, que é o caso, o gênero Botrops e o gênero Lachesis, eles vão evoluir com edema. Não tem serpente que faz sangramento, que são os Botrops, os Crótalos e os laquéticos? Então tem que ficar atenta para gengivorragia, epistaxe, feridas antigas que já estavam crostosas e agora estão sangrando. Não tem gênero que faz neurotoxicidade, como por exemplo o Micrurus e o Crótalos? Então eu tenho que ficar atenta para sinal, para pitose palpebral, alteração da acuidade visual, como visão turva, diplopia. E não tem gênero que faz miotoxicidade, como o Crótalos, a cascavel? Então uma urina escura, cada vez mais escurecida, tendendo à cor de Coca-Cola, é um sinal de mioglobinúria. Então esse é um sinal que já me diz muito sobre qual serpente foi responsável pelo acidente. Então a gente tem que saber o que o veneno causa para a gente saber o que a gente tem que procurar nesse paciente. Não só alteração clínica, mas alteração laboratorial. Adianta eu pedir exame assim que o paciente foi picado? É claro que não, porque não tem alteração clínica, laboratorial, ainda não deu tempo. Então a gente sempre espera pelo menos 2 horas do acidente para a gente começar a pedir exame. Se esse exame com 2 horas deu normal e a clínica do paciente ainda não manifestou nada de alteração, eu vou repetir esses exames com 6 horas de acidente. Se esses exames com 6 horas de acidente deram normais e o paciente ainda não teve nenhuma manifestação clínica, eu ainda mantenho esse paciente em observação e eu peço exame agora com 12 horas de acidente. Quais exames que eu vou pedir? São exames que fazem sentido.
Proteólise, eu vou encontrar no exame de sangue? Não. A proteólise que o Bottrops faz, que o Lachesis faz, eu só vou encontrar na avaliação clínica. E distúrbio de coagulação, que todas as vipiridas fazem? Sim, eu vou encontrar. Então, eu posso pedir um hemograma e um coagulograma. E o fibrinogênio, se o meu hospital tiver o privilégio de realizar fibrinogênio, que é um exame que não é disponível em toda a unidade. E é o exame que é o primeiro a ser alterado, porque é o primeiro a ser consumido. Então, às vezes, eu ainda tenho um RNA normal, mas eu já tenho fibrinogênio consumido. E isso já é um indício que é uma Lachesis, ou um Crotalus, ou um Bottrops, né? E o outro exame que eu vou pedir lá, enquanto eu estou tentando descobrir que serpente que é a creatinofosfoquinase, que é a CK total, porque eu sei que a cascavel faz esse tipo de alteração. Então, são exames com parcimônia, sabendo o que eu estou procurando. Se esse paciente ficou lá na observação comigo, na sala de emergência, por 12 horas, não teve nenhuma manifestação clínica e nenhuma alteração laboratorial, eu posso entender que ou essa serpente não foi uma serpente peçonhenta, ou se era peçonhenta, ela não foi capaz de inocular o veneno dela. E se inoculou o veneno, ele não foi capaz de causar uma alteração digna de receber um tratamento com soro específico. Então, esse paciente que não teve nenhuma alteração, a partir daqui ele pode ter alta hospitalar. Porém, se em algum momento ele tem alguma alteração, seja ela clínica ou se ela for laboratorial, e eu definir qual soro que eu resolvi fazer, independente do tempo, pode ter sido nas primeiras 6 horas, pode ter sido 12 horas depois, enfim. Ou se esse paciente chega tardiamente para mim, às vezes ele chega com 30 horas de acidente e já chega com alguma manifestação e eu defini que eu vou fazer o tratamento, aí sim, fiz o tratamento específico e esse tempo inteiro ele ainda vai continuar de observação. Cada dia, a cada 24 horas, a gente repete exames para saber se continua tudo bem ou se já está tudo em melhora. E a gente acrescenta exames que a gente entende que podem ser complicações do acidente ofídico. Uma infecção secundária não pode ser complicação do acidente ofídico. A gente sempre tem que lembrar de acrescentar um rastreio infeccioso se a gente acha que esse paciente está evoluindo com sinais de infecção. E a gente vai estudar mais para frente que potencialmente alguns gêneros podem fazer alteração de função renal. Então, a gente pode acrescentar esses exames diariamente no paciente. 72 horas depois, em relação ao tempo da soroterapia que eu fiz para o paciente, se ele tiver condições clínicas e laboratoriais de alta, ele pode receber alta. Mais ou menos 72 horas. Alguns têm alta um pouco mais precoce, outros precisam ficar um tempinho mais no hospital tratando suas complicações. Decidimos administrar o soro. Esse soro ele deve ser o mais precoce possível. O ideal é que ele seja nas primeiras 6 horas, mas lembre-se, se o paciente não tiver manifestado nenhum sinal ou sintoma nas primeiras 6 horas e só com 12 horas depois, ou se ele chega para mim só, enfim, mais de 24 horas depois, eu ainda vou aplicar o soro, mas o ideal, sem causar prejuízo algum ao paciente, é que a gente consiga definir nas primeiras 6 horas qual o soro que vai ser administrado. Ele pode ser sem diluição, tá? É importante que se eu optar por diluir, eu tenha o conhecimento que, número 1, diluir o soro não vai minimizar possíveis reações de hipersensibilidade que o soro heterólogo pode causar. E diluir o soro não deve prolongar o seu tempo de administração. Afinal de contas, o soro antiofídico ele deve ser armazenado na geladeira, temperatura ali em torno de 4 a 8 graus. Então, se eu diluo e deixo esse soro a correr, a perder de vista, eu posso reduzir a potência dele. Então, se eu optar por diluir, eu tenho que lembrar dessas duas situações.
independente de diluição ou não, esse soro, por ser heterólogo, ou seja, ele foi lá tratado, né, no equino, produzido no equino, claro que muito bem fracionado, muito bem trabalhado, mas sim é um soro heterólogo e pode ter reação de hipersensibilidade. Se o paciente reagir, a gente vai tratar essa reação e reiniciar a soroterapia assim que houver melhora. Pode ser uma reação leve, que eu preciso de fazer ali algum antihistamínico, mas pode ser até inclusive uma reação de anafilaxia, que eu preciso fazer o tratamento com adrenalina e o que mais for necessário. Esse aqui é um paciente que evoluiu com pápulas, né, durante a infusão do soro e foi administrado antihistamínico para ele. Esse acidente é um acidente que deve ser notificado, tá certo? Então, para todo acidente ofídico, uma ficha de SINAM deve ser gerada. Por quê? Se eu gero uma ficha de SINAM, eu mostro para minha secretaria que eu preciso receber soro naquela regional. A secretaria vai entender como que eu utilizei esse soro, se eu classifiquei corretamente, quantas ampolas que eu usei, né? E aí isso também são medidas epidemiológicas, são estratégias que vão visar uma melhora de um atendimento. Lembrando que o CID, né, seria o T63 ou o X20. Os dois contemplam o acidente ofídico. Essa administração deve ser em 15 a 30 minutos, a administração do soro antiofídico. Não interessa o peso, interessa é a gravidade. Se ele é leve, se ele é moderado e se ele é grave. O soro antibotrópico leve recebe 3, moderado recebe 6 e o grave recebe 12 ampolas. Assim como o soro anticrotálico e soro antilapídico, também suas ampolas variam de acordo com a gravidade. A gente vai ver isso em cada estudo de gênero. Essas são as caixas do Butantan. O Butantan, veja bem, é uma caixa verde. E aí, se você ver bem, este é contra o acidente crotálico e este é o acidente botrópico. Então, muito cuidado na hora de manusear essas caixas, na hora de fazer a administração, para a gente não administrar equivocadamente o gênero incorreto, tá certo? Então, vamos voltar agora para falar de cada serpente. Então, volta aqui esse slide super importante para relembrar o que cada veneno é capaz de modificar. Vamos falar da cascavel. A cascavel é essa serpente que, se eu tiver a serpente e se eu tiver a imagem do chocalho, eu já sei que é um acidente crotálico. Se eu não tiver o chocalho, muitas vezes ele é retirado do animal, a gente vai procurar por essas pérolas aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar essas pérolas. Outra pérola, outra pérola. São várias pérolazinhas, né, que a gente identifica nessas escamas, eles formando um losango. O losango aqui. Então já é uma maneira da gente definir que essa aqui é um acidente pela cascavel. Ela é solenóglifa, como toda vipirídea. Ela tem uma fosseta loreal, uma narina e o olhar em fenda. Essa cascavel aqui, chocalho, olha os losangos. Aqui ficou fácil de ver porque essa foto foi retirada por cima. Quando a foto é retirada pela lateral da serpente, é mais difícil. Mas aqui eu consigo ver as pérolas perfeitinhas
as pérolas aqui, ó, parecem várias pérolazinhas formando um losango. Olha as pérolas. Nessa imagem eu não consigo ver o chocalho. Essa aqui é uma serpente filhote. Ela tem 35 centímetros. Essa filhote não tem chocalho, porque ela ainda não trocou a pele. Então, se você não encontra chocalho, às vezes não é porque é um Bothrops, às vezes é porque é uma Crotalus filhote. Então, eu sei que esse veneno faz subcoagulação, faz miotoxicidade e faz neurotoxicidade. Então, o que eu tenho que ficar atenta para a clínica desse paciente? Tudo exceto o edema. É uma serpente que, se esse paciente tiver edema, ou é porque ele fez garrote, ou é porque ele manipulou bastante a região. Às vezes pode ser um edema discreto, porque a cascavel, às vezes, o próprio trauma da picada da serpente pode causar um discreto edema, mas não é aquele edema progressivo que vocês vão ver na aula de Bothrops, de acidente hipotrópico. Qual o exame que eu vou pedir baseado na fisiopatologia do envenenamento? O hemograma, o coagulograma e o fibrinogênio, afinal de contas eles fazem estudo de coagulação, e a CK total desse paciente, afinal de contas ela faz miotoxicidade. Neurotoxicidade eu não consigo ver por exame laboratorial, só pela clínica de pitose e visão turva de diplopia. Então, é aquele veneno que vai fazer consumo de fibrinogênio e, na sequência, incoagulabilidade sanguínea. É aquele veneno que, pela lise dos músculos, eu vou ter uma dor muito importante, uma dor muscular importante difusa, não somente no local da picada, mas difusa no corpo inteiro. Eu vou ter uma urina cor de Coca-Cola, eu vou evoluir para essa urina cor de Coca-Cola cursando com mioglobinúria. E eu posso evoluir com a complicação de rabdomiólise pela liberação de CK total na corrente sanguínea, e essa rabdomiólise pode, como consequência, causar uma injúria renal. E a ação neurotoxicidade, a ação neurotóxica, faz um bloqueio neuromuscular que eu vejo na clínica como paralisias motoras, paralisia facial, e num pior cenário, eu tenho que ficar muito atenta para essa complicação aqui, ó, uma paralisia diafragmática. Então, se é um paciente que eu vou orientar um transporte, que seja acompanhado de médico, porque é um paciente que pode sim ter uma insuficiência respiratória por alteração do nervo frênico, tá? E faces neurotóxicas que a gente vê, né? Aquela face miastênica, com distúrbio de coagulação, com diplopia, visão turva, né? Esse é um paciente que você pede para ele abrir o olho o máximo possível e ele tá com aquele olhar de bêbado, aquela pitose, no caso bilateral, tá? Em tempo, fazer o soro não melhora isso aqui de prontidão. Essa neurotoxicidade é uma das últimas coisas a se melhorar no paciente. Essa é uma foto de uma mioglobinúria, de um paciente que tinha uma CK total bastante elevada. Esta é uma foto de um pé parecido com outro. Eu não sei qual pé que foi picado. Ou seja, a ausência de proteólise me faz pensar num acidente crotálico. Esse quadro foi tirado desse protocolo do Ministério da Saúde de 2025, que ele descreve o que a gente entende como leve, moderado ou grave, baseado nos sinais e sintomas do paciente, né? É basicamente a intensidade dos sintomas desse paciente, para a gente definir naquele momento quantas ampolas que eu vou aplicar no paciente. Basicamente, um paciente grave, já tem aquela urina escura, uma CK total elevada, sinais de sangramento ativo, gengivorragia, epistaxe, ou
ações neurotóxicas importantes, pitose, alteração da acuidade visual, a gente já pensa em tratar esse paciente como grave. Um paciente com sintomas muito brandos, eu sei que ele foi picado, eu tenho a serpente, mas ele está com sintomas leves, não vejo sinais de neurotoxicidade ali, eu posso classificá-lo como leve. Agora vamos falar sobre o acidente elapídico, que é o acidente com a coral. Nessa foto a gente já vê um olho bem arredondado, uma narina bem grandinha e a ausência de fosseta loreal. Então, quer dizer, ela é peçonhenta, ela só não é uma viperídea, ela é uma elapíde, a micrurus, representada pela coral verdadeira. Esta é uma coral que a gente encontra esse padrão de cores muito no sudeste. Quando a gente começa a ir para o norte do país, eu vou mostrar um quadro de micrurus no final dessa aula. A alteração de cor não é tão simples como essa que eu vou falar. Mas essa aqui eu vou mostrar para vocês tentarem reconhecer esse padrão de cores, assim, ver se vocês enxergam o preto, o vermelho, o preto, o vermelho, o preto e o vermelho. E dentro do preto eu sempre tenho 2 brancos muito evidentes cortando esse preto. E essa coloração está em torno de toda a serpente. Eu não tenho uma barriga branca, ela é toda colorida e é esse padrão. Dentro do preto, 2 brancos. Tem gente que enxerga o preto, 3 pretos. Pode ser assim também. 3 pretos. Mas eu gosto de enxergar esse padrão. Dentro do preto, 2 brancos. Esse é o padrão que a gente encontra no sudeste, tá certo? Esta é o padrão da micrurus, da coral verdadeira, que são acidentes super raros, porque são serpentes que a amplitude da boca dela, ela não é solenóglifa igual aquelas outras, ela é proteróglifa. Então, uma boca que abre 30 graus, é uma boca que tem 2 dentinhos pequenos lá na frente, são dentes que não são sulcados, então o veneno não escorre por dentro do dente. Ela é muito pouco agressiva, o habitat dela, ela fica mais escondida, então são raros os acidentes. E quando tem acidente, é raro esse veneno conseguir penetrar na pele, na corrente sanguínea do paciente. Mas, se consegue, aí é um envenenamento potencialmente grave. Olha essa serpente aqui. Vermelho, preto. Vermelho, preto. Vermelho, preto. Mas dentro do preto, cadê aqueles 2 brancos? Tá tudo borrado. Essa aqui tá perfeita. Eu vejo 2 brancos perfeitos. Mas essa aqui eu não vejo perfeito. Ou seja, esse branco aqui, mal feito, em contraste com esse branco bem feito, essa é falsa. Essa é verdadeira. De novo, essa aqui eu sei que é falsa, porque ela não é totalmente colorida. Os anéis não circulam a cobra como um todo. Barriga branca, eu sei que elas são falsas. E essa aqui que dentro do preto tem apenas um branco. Essa também é falsa. Eu preciso de ter 2 brancos. Se o branco não for exatamente dentro, os 2 brancos dentro, que sejam pelo menos nas bordas, aí seria verdadeira. Mas essa aqui, todas essas são falsas. Aí esse aqui é o padrão de cores da coral. Então você vê que a gente vai, se a gente extrapola para o sudeste, vai para o norte, aí essa regra que eu falei agora já não serve mais, ó. Isso aqui é a coloração completamente diferente da regra que eu falei, tá? Mas essas do sudeste, elas atendem essa regra. Uma atenção para essa daqui, ó. Que ela, aqui, ó, dá para ver que o verde ele está nas extremidades do preto. Isso serve. Essa aqui o verde está dentro, desculpa, o branco está cortando, 2 brancos cortando preto, serve.
mais 2 brancos nas extremidades também serve, tá? Aqui também, ó, 2 brancos nas extremidades do preto. Esse também é um padrão aceito para eu falar que essa é uma micrurus, que é uma coral verdadeira. Então, já falei, sem fosseta, dentinho proteróglifa, 2 dentinhos aqui na frente, dentinhos fixos e não sulcados, uma boca que abre muito pouquinho, diferente das solenóglifas, que abrem 180 graus. Olha o tamanhozinho da boquinha, essa serpente, essa micrurus, comendo uma anfisbena. O veneno, neurotoxicidade. Veneno de baixo peso molecular, o que significa que rapidamente ele vai ser absorvido na corrente sanguínea e vai causar a neurotoxicidade, que pode cursar com paralisia respiratória de instalação súbita. Lembra da paralisia diafragmática? O que eu vou ver nesse paciente? Não vejo edema, não vejo nenhum sinal de sangramento, mas eu vejo sinais de neurotoxicidade. O paciente, normalmente, ele começa a queixar dor discreta ou uma sensação de parestesia naquele local de inoculação. Ele pode queixar disfagia, oftalmoplegia, ele pode apresentar, normalmente o paciente apresenta estrabismo divergente, faces neurotóxica e pode cursar até com paralisia muscular progressiva, insuficiência respiratória por acometimento do músculo diafragma. Então, lembrar que é um paciente que, se for submetido a transporte, deve ser assistido por médico, sabendo qual a complicação que ele pode evoluir. Essa é uma facies neurotóxica, parecida com aquela facies daquele paciente do acidente crotálico que a gente mostrou, aquela cara de bêbado. O paciente ele abrir o olho ao máximo, a gente vê essa tentativa aqui na testa dele, mas ele cursa com ptose bipalpebral. Essa é uma criança que toda hipotônica, né, com essa face miastênica, ptose palpebral. Adianta pedir fibrinogênio, RNI, hemograma, ECK total? Não adianta, porque a micrurus, o acidente lapídico, só cursa com neurotoxicidade. Então, aqui é a avaliação clínica em tempo integral. Esse é o quadro que nos mostra a clínica correlacionada com a gravidade e quais ampolas que a gente vai definir para tratamento. Acidente botrópico, eu vou só começar a falar para vocês, porque vocês vão ter aula semana que vem disso. Mas, enfim, olha essa serpente aqui. Eu não vejo mais aquelas escamas parecidas pérolas. Agora eu vejo uma imagem que mais me lembra um V. Eu não sei e não me interessa qual é essa espécie. Se é jararaca, se é urutu, se é jararacuçu, mas me interessa o gênero, porque o acidente é baseado no gênero soro antibotrópico, que contempla todas as espécies. Aqui eu não vejo um V, mas eu vejo um gancho de telefone, tanto de um lado quanto de outro. Me lembra um gancho de telefone ou um U, dependendo aqui da curvatura, às vezes está mais envesado, né? Mas eu não vejo aquelas pérolas. Cuidado, tem até um branco em volta desse gancho de telefone, mas não são aquelas escamas peroladas, tá? É só um branco que está em volta desse gancho de telefone. Então, esse é um bótrops. Gancho de telefone. Solenóglifa, assim como a Crotalus. Aqui é um dente sulcado que o veneno vai escorrer diretamente dentro da sua pele, né? Aqui já tem mais o chocalho, é uma cauda lisa,
com fosseta, com narina, com o olho em fenda, com uma boca que abre 180 graus. Fosseta. Olha aqui as formas, o V desse lado. Às vezes o médico manda pra gente essa foto aqui pra gente reconhecer. A gente tem que tentar ter um olhar biônico e lúdico para tentar encontrar aqui alguma coisa que me lembra um U, um gancho de telefone, né? Às vezes a gente vai pedir várias fotos em várias residências, pede, já que tá morta, calça uma luva, pede para ele abrir, colocar em cima da bancada, manda foto de cima, manda foto de lado, para a gente tentar encontrar esses desenhos específicos para a gente saber reconhecer essa serpente de maneira correta e fazer o soro de maneira correta. Aqui ficou fácil. Pode ser o fusquinha visto de costas, a roda do fusquinha e aqui o capô do fusquinha visto de costas. Aqui o gancho de telefone. Vocês vão ver na aula que é um veneno que causa proteólise e distúrbio de coagulação. Proteólise, a gente só vai identificar acompanhando esse paciente e vendo como que esse edema está evoluindo. Em distúrbio de coagulação, a gente vai avaliar se tem algum sinal de sangramento ativo, epistaxe, gengivorragia, ou se eu tenho fibrinogênio consumido ou um RNI alargado. Então, o proteolítico, dor, edemas, bolhas, necrose, só vai piorando com o tempo. Hemorrágico, feridas que começam a sangrar, feridas às vezes já cicatrizadas, já fechadas, já crostosas, voltam a sangrar. E ação coagulante, consome fibrinogênio, consome todos os fatores para depois começar a sangrar. Inicialmente, esse paciente abre o quadro com dor, edema, sinais de proteólise local. Aqueles exames com 2 e 6 horas já podem ter alteração laboratorial. E se for um paciente que demora a ser tratado, ele pode evoluir já com necrose, bolhas locais e até lesão renal. Não adianta procurar por pitose. Se o paciente fala que minha visão ficou turva, escureceu, não estou enxergando nada, cuidado, pode ser que seja porque é um paciente que está ansioso, nervoso, com dor, afinal de contas acabou de ter sido picado por uma serpente. Acalma esse paciente, tranquiliza, né, faz analgesia, limpa a ferida. Não é incomum ele falar, melhorou minha visão. Quer dizer, isso nunca foi uma neurotoxicidade, né, essa visão turva. Então aqui eu vou mostrar só algumas fotos de pacientes com proteólise, tá? Esse paciente, por exemplo, ele fez garrote. Então, aquele veneno ficou todo concentrado aqui, o que acabou evoluindo com o pior prognóstico da lesão local. Essa mão bem edemaciada, esse pé, aqui eu consigo ver, sutilmente os tendões desse paciente. Aqui eu já não vejo. Aqui são os primeiros momentos da picada, eu já tenho um edema no local da picada, né? A lesão já é uma lesão mais perceptível, com uma equimose local. Então, diferentemente daquele pé que eu mostrei da cascavel, que a gente não sabe nem onde que foi a picada, esse já é um pé que sugere fortemente acidente botrópico. Sugere. Horas da picada já cursando com bolha e hematoma, equimose. Este daqui é um paciente que ele chegou 12 horas depois do acidente.
no pronto atendimento. E a queixa dele era: fui picado por um inseto não determinado, não vi que inseto que me picou. E aí a gente foi fazendo, viu esse edema aqui no dorso, essa equimose, já tinha sinal de sangramento. E a história era um paciente que estava na beira de uma cachoeira, ali no horário vespertino, às 18 horas, foi picada por alguma coisa, jogou a lanterninha do celular na grama, não viu nada, o animal fugiu. Então, a gente foi conduzir o caso como um acidente botrópico. Estupro de coagulação, tudo mais, e recebeu soro antibotrópico, né? Mas inicialmente chegou só com queixa de picada de inseto não identificado. Esse paciente aqui, isso aqui não é onde foi picado. Isso daqui é onde colheu sangue. Ele veio de outro local, outro hospital. Lá eles tinham colhido sangue, tinham pego acesso. A gente chegou aqui, desfez o curativo e viu que tinha esse equimose, tinha esse hematoma, ainda tinha sangramento ativo. Então, era uma coisa que lembrava muito essa lesão babante aqui, lembrava muito um acidente ofídico peçonhento, com tendência a ser bótrops, por essa questão dessa lesão endotelial que o veneno faz. Então, num acidente botrópico, faz sentido eu concentrar meus exames laboratoriais pensando em distúrbio de coagulação. Eu vou deixar esses slides disponíveis para você, mas quanto às complicações, quanto ao tratamento, isso vai ficar para a próxima aula, tá? A gente vai enviar o link em breve. Então, estou disponível para vocês tirarem as dúvidas, tá certo? Quanto essa abordagem inicial ao acidente ofídico. Agradeço a atenção de todos.